Fala pessoal, tudo bem? Você tem por acaso lamentado uma situação que aconteceu na sua casa? Você tem colocado diante de Deus um problema, um trauma de família, né, que acontece com tantas famílias? Isso desanima a gente, né? Isso derruba a gente. Às vezes os problemas se alastram por anos. Eu queria trazer uma mensagem de esperança baseada na palavra do Deus que é especialista em restaurar famílias quebradas. A gente pode colocar toda a nossa confiança no Senhor. Ele restaurou diversas famílias ao longo da história, tem muitas histórias assim na Bíblia, e eu queria trazer uma que falou muito ao meu coração. Né? No início do livro de Mateus, quando o autor vai trazer a genealogia de Jesus, a gente vai ver no versículo 6 que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Fui até o comecinho do verso 6. Aqui a gente vê, só pelos nomes, uma grande história de restauração. Uma história em que Deus pegou duas famílias quebradas, duas famílias destruídas e criou, né, ali uma nova família, uma grande restauração, grandemente abençoada. Abençoada de uma forma única na história do mundo, né? Criando uma família ali linda que vai entrar na genealogia e vai chegar até o próprio Salvador, né? E a gente vê primeiro a questão de Raabe, né? Raabe era aquela prostituta que ajudou o povo de Deus, né? Ali no livro de Josué a gente vê essa história, né? E ela foi grandemente abençoada pelo Senhor, né? A atitude dela foi aprovada por Deus, mas ela não deixou de ser rejeitada. E essa rejeição que Raabe sofreu pela vida, né, que ela teve, isso se alastrou por gerações e chegou até o seu neto, Boaz, né? Segura agora, lembra de Boaz. Vou trazer outra história, outra família destruída agora, do livro de Ruth, né? Em Ruth a gente vê uma mulher que era viúva, né? E você imagina, as viúvas já sofrem hoje. Imagina como é que era ser uma viúva lá naquela época, né? Na Israel do Antigo Testamento, naquele contexto social. Ela era totalmente sozinha, totalmente desamparada, mas ela foi abençoada pelo Senhor, né? Depois de ter se tornado viúva e ter vivido em grande tristeza, o Senhor uniu Ruth a Boaz. Boaz, que por causa da sua avó Raabe, a prostituta, era rejeitado também, né? Ele tinha sua terra, tinha os seus bens, era um homem que tinha recursos, mas por causa dessa questão familiar, ele era totalmente rejeitado. E assim, Boaz e Raabe, desculpe, Boaz e Ruth, né, viviam rejeitados, viviam destruídos por causa da história de sua família. Mas eles confiaram em Deus. E o Senhor quis unir essas duas famílias em casamento, né? Boaz é claramente ali um tipo de Cristo, né? É uma história de redenção, a história de Ruth, né? Mas quando o Senhor faz ali essa união, ele abençoa essa família de tal forma que eles vão ser parte da genealogia abençoada de Deus, da grande linhagem abençoada que iria chegar no Salvador do mundo, que iria chegar em Jesus Cristo, né? Então, Jessé, ele é neto de Ruth, né? Neto de Ruth e Boaz. Jessé, que é o pai de Davi, né? E dessa genealogia vai sair Jesus. Então a gente vê como duas famílias totalmente destruídas foram grandemente abençoadas por Deus. E pessoal, esse é o nosso Deus. É o Deus da história de José, né? É o Deus da história de Davi, é o Deus da história de Ruth e Boaz, é o Deus de tantas histórias de famílias destruídas, é o Deus de Jó, né? E pessoal, esse é o nosso Deus. É difícil passar pelos traumas da família, e a Bíblia não promete que, porque a gente sabe disso agora, Deus vai restaurar a nossa casa amanhã. Mas mais do que a confiança em estar tudo bem, em a crise passar, em estar com esse assunto resolvido, nós temos para hoje, para agora, a confiança em quem Deus é. Um Deus que olha para a aflição do seu povo, um Deus que conhece os nossos sofrimentos,
Um Deus que não só sabe o que a gente passa, mas sabe como nós nos sentirmos ao passarmos pelas nossas aflições, né? Ele restaura famílias, e ele é especialista nisso. Ele tem todo o poder para restaurar a nossa família, né? Enquanto ele não fizer isso, a gente pode descansar o nosso coração em quem Deus é, sabendo que todos os dias o Senhor nos sustenta, todos os dias o Senhor nos abençoa, todos os dias nós dependemos dele, e ele está conosco todos os dias, né? Foi o que Jesus nos prometeu. Então que você possa descansar o seu coração, sabendo que a situação da sua casa não está perdida, a situação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos não está perdida. O nosso Deus, ele tem todo o poder para restaurar famílias, e a gente pode descansar o nosso coração colocando a nossa confiança nele. Que você possa conseguir fazer isso no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, e mediante a compreensão do que ensina na palavra. Que Deus te abençoe muito.